Good day, mate. How you going? G'day. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos. Passei 6 anos lá. E depois que eu voltei, eu comecei esse vlog que se chama Os 50 Austrália, onde eu trago algumas experiências, algumas curiosidades, às vezes animais, notícias, como as coisas funcionam lá. E eu acabei de fazer um vídeo sobre o TFN, o Tax File Number, e agora eu vou fazer um vídeo sobre o ABN, que é o Australian Business Number, que você precisa para fazer qualquer negócio. Seria como um CNPJ aqui no Brasil. Qualquer trabalho de autônomo que você for fazer, que você não esteja trabalhando para uma outra empresa, que você não seja funcionário, você precisa desse ABN, tá? E então, antes de começar a falar do ABN, eu queria informar que eu dou aulas de inglês online e todas as informações sobre as aulas que eu dou estão lá no meu Facebook. O endereço do Facebook está aqui na descrição do vídeo. Também vou deixar aqui o QR Code para o meu WhatsApp, onde eu posso também passar as informações para quem estiver interessado. Mas eu queria deixar claro que não é um curso fechado, não é cursinho online. A pessoa que marcar vai ter aula comigo mesma e eu vou preparar a aula especificamente para o que você quiser atingir, para a meta que você tiver. Então, se for para reforço escolar, uma pessoa que não esteja indo bem na escola, aí eu vou direcionar a aula para isso. Se você tiver querendo conversação, que estiver querendo exercitar o seu inglês, a gente direciona a aula para isso. Dependendo da idade, também quem está querendo começar a aprender inglês, daí a gente começa com o livro bonitinho, seguindo os capítulos do livro. E qualquer idade, e as pessoas que estão indo viajar também, se quiserem um pacote, por exemplo, com o vocabulário de viagem ou com as palavras específicas australianas, né? Também a gente combina, tá? É só entrar em contato que a gente combina qualquer coisa. Vamos falar do ABN logo? Então vamos lá. Então o ABN funciona como um CNPJ para profissionais liberais ou autônomos, né? O processo para tirar o ABN é bem parecido com o do TFN. Então, o passo a passo para a solicitação é o seguinte: você acessa o site oficial, que é o site que se chama Australian Business Register. Para tirar o TFN, você vai entrar no ATO e no Australian Taxation Office. Aqui é um outro site, porque ele tem outro destino, né? É para você fazer uma outra coisa. Então, é Australian Business Register, que tem a sigla ABR. Daí você entra nesse site e clica em Apply or Reapply for an ABN. Aplicar ou reaplicar, né? Porque não sei exatamente por que se reaplicar, mas é para alguém que já aplicou ou talvez esteja tentando seguir um processo, e daí deve ser o reapply. E aí a informação que eu tenho é que o ABR, ele não cobra nada. Você tira esse número totalmente grátis se você entrar direto no site do governo. Agora, como se trata de uma coisa assim mais para profissional liberal, para você ter um negócio seu, então existem muitas empresas, muitas vezes contadores, que vão te convencer que eles vão aplicar esse número para você e eles vão te cobrar uma taxa.
Então, a orientação é que você evite essas pessoas, porque não é difícil tirar o ABN e você não vai ter que pagar, né? Porque daí essa pessoa vai cobrar pelo trabalho dela, ela vai ter um trabalho pequeno e você vai sair aí no prejuízo, né? Agora, se você estiver com medo, se você ainda não tem um inglês muito bom e estiver com medo de clicar em alguma coisa errada, de dar alguma informação errada, daí é uma opção que você tem de pagar para um profissional fazer isso, tá? Mas aí você tem que saber que existe o processo gratuito. Se você quiser pagar, então tudo bem, aí é uma escolha sua, né? E daí, então, o próximo passo seria você escolher o tipo de negócio. Então, para quem trabalha como freelancer ou prestador de serviço, que seria Uber, limpeza ou obras, né? A opção correta é individual, entre parênteses, sole trader. Então, tem... muitas vezes você abre um negócio para fazer limpeza, você vai cobrar por hora. Se você for dirigir um Uber, usar o seu carro, né, para fazer um trabalho de Uber. Se você for usar a sua bicicleta para fazer uma entrega no Uber Eats. Se você for fazer um trabalho de limpeza, por exemplo, limpeza em casas, que você tem o seu próprio equipamento, você não está sendo contratado por nenhuma empresa. Tem algumas empresas que te contratam e te mandam no local, né, aonde você vai fazer a limpeza. Mas se você não for, você mesmo vai arrumar os lugares e vai por sua conta, aí você tira o ABN. E muitas vezes, para trabalhar em obras por dia, você vai receber ali o seu salário por hora. Aí você tem que aplicar, então, nesse individual sole trader. Escolhe essa opção. E aí vai pedir para você confirmar, né? Confirmar a sua elegibilidade. Você vai confirmar que você realmente se encaixa naquele trabalho. Então você clica ali no yes e responda yes para as perguntas sobre se as suas atividades serão realizadas na Austrália e se você iniciou ou planeja iniciar o negócio. Então vai perguntar se você vai executar o trabalho dentro da Austrália e se você está iniciando um negócio, você tem que clicar aqui sim. E na natureza da atividade, você escolhe in the form of a business, tá? Eu vou colocar aqui por escrito para ficar mais claro, né? In the form of a business. Então essa é a natureza da atividade que você vai clicar se você estiver aplicando para esses trabalhos que eu falei anteriormente, né? Entregador, limpeza ou obras. Que são trabalhos que são mais comuns, né? De se fazer lá. E aí, então, que vai pedir os seus dados, né? Então, aí você tem que preencher o seu nome completo. Do mesmo jeito, presta atenção para preencher exatamente como está no passaporte. Então, se no passaporte primeiro nome estiver mais de um, aí você coloca mais de um ali no primeiro nome, exatamente como está no passaporte, tá? Aí você tem que colocar a sua data de nascimento e o número do TFN. Então, você tem que tirar o Tax File Number antes de aplicar para o ABN, tá? Vai pedir esse Tax File Number para você, porque quando você for fazer a sua declaração de imposto de renda, quando você é funcionário de algum lugar, a empresa manda as informações para o ATO, né, Australian Taxation Office,
E a gente entra no nosso perfil, já tá tudo lá, quanto você ganhou, que dia, quanto foi recolhido de imposto e tal, e aí eles já fazem o cálculo, fala você tem tanto para receber de volta. Mas quando você usa o ABN, é você que vai entrar com essas informações. Então você tem que calcular tudo que você ganhou e declarar lá no ato, né? No site da sua declaração de imposto de renda. Você vai ter que declarar tudo que você ganhou com esses trabalhos que você fez usando o seu ABN, tá? Então, esse TFN, ele é para conectar você com o site do ato na hora de fazer a declaração de imposto de renda. E aí, vai pedir, então, qual é a sua atividade específica, para que atividade você está aplicando esse ABN. E aí, você, então, vai ter lá as opções, né? E você vai clicar na opção do que você pretende fazer com aquele número de ABN. Se for limpeza, você vai clicar em General Cleaning. Se for entrega, por exemplo, do Uber Eats, Food Delivery Services. Esses são os exemplos que são dados aqui. Então, como eu não tirei, eu não vou me arriscar a dizer mais nada além da informação que eu peguei, né? E aí, vai perguntar o motivo da aplicação e, então, geralmente se seleciona Contractor, Subcontractor, tá? É essa seleção que é orientado, essa opção que orienta-se que seja selecionada. E daí, parte-se para a finalização, você revisa todos os dados, coloca o seu nome na declaração final e envia. Na maioria das vezes, o número de 11 dígitos do ABN aparece na tela logo após o envio. Então, isso aconteceu para mim no TFN, Tax File Number. Tire um print da tela para garantir, pois a carta física pode demorar algumas semanas para chegar ao seu endereço. E aí, nesse caso, se você tiver que fazer a declaração, por exemplo, ou se você tiver que apresentar isso para a empresa Uber, porque eles só vão deixar você usar o aplicativo e trabalhar para eles, se você tiver o ABN, e aí você precisa passar esse número para eles, então você já tem o número antes que chegue a carta, né? Então é bom já tirar um print da tela para que você saiba o seu número. E mesmo tendo terminado já o vídeo do Tax File Number, eu tenho aqui algumas diferenças entre esses dois tipos de trabalho, que é o trabalho com TFN e o trabalho com ABN, tá? Vou falar assim para ficar mais rápido, porque minha voz já tá cansando, já tá começando a falhar. Então, no caso de impostos, né? Como eu já citei anteriormente, no TFN, o empregador desconta o imposto diretamente do seu salário antes de te pagar. Ele desconta o imposto do seu salário e paga já lá para o governo, né? E depois, quando você faz a declaração de imposto de renda, se houver restituição, aí o governo te paga, ele deposita na sua conta. No caso do ABN, você recebe o valor total e daí é de sua responsabilidade guardar parte desse dinheiro para pagar o imposto de renda no final do ano fiscal, certo? Então, não pode gastar tudo o que você ganhar, porque vai ter um imposto para ser recolhido depois. E o imposto, normalmente na Austrália, ele é por faixas de salário, então quem ganha até um certo valor anual é uma porcentagem, quem ganha um valor maior do que aquilo é outra porcentagem, então é bom também se informar sobre isso para guardar aí o valor
correspondente, o valor correto correspondente à porcentagem que você vai ter que pagar, né? O que você acredita que vai ter que pagar. Quanto ao superannuation, que é a aposentadoria, né? No caso do TFN, o empregador é obrigado a pagar uma porcentagem extra, que atualmente é de 11,5% do que você ganha, em um fundo, ele tem que colocar em um fundo de pensão para você. Então, quando você é contratado, você escolhe um fundo de pensão, que normalmente a empresa oferece alguns, você escolhe um, ou se você já tiver um que você escolheu no seu primeiro emprego e você quer ficar com esse fundo, aí você informa a empresa que você quer que seja recolhido nesse fundo, a empresa tem que recolher no fundo que você indicar. E já no caso do ABN, se você quiser contribuir para um fundo de previdência privada, você pode contribuir, mas se você quiser, você não pode. Se você não quiser, você não tem necessidade, né? Você pode não contribuir, mas você sabe que quando chegar na sua aposentadoria, você não vai ter esse dinheiro lá. Agora, a pessoa que está indo para fazer um trabalho temporário, está indo com visto temporário, não vai ficar na Austrália, eu acho que não tem necessidade nenhuma de contribuir para um super, que depois você vai ter que fazer um resgate, vai ter aí um certo desconto quando você deixar a Austrália. Então, eu acho que não faz sentido recolher, né? Tem também uma diferença quanto ao seguro, tá? Porque no TFN, normalmente você está coberto pelo seguro de acidente de trabalho que a empresa tem. A empresa é obrigada a ter um seguro de acidente de trabalho e qualquer coisa que aconteça com você durante o trabalho, a empresa vai acionar o seguro e você vai, dependendo do que acontecer, você vai estar aí coberto, né? Você não está... a Deus dará, como dizem. Então, esse seguro é pago pela empresa. Já no caso do ABN, dependendo do trabalho que você for realizar, pode ser solicitado que você faça o seguro, tá? Então, por exemplo, se você for usar o seu carro para fazer um trabalho de Uber, então, o Uber vai exigir um seguro, pelo menos, contra terceiros. Porque se você não quer ter um seguro, pagar mais caro e correr o risco de que o seu carro seja perdido ou que você perca a vida, isso não é exigido de você, mas você tem que se responsabilizar por terceiros, pela pessoa que você está carregando no carro e pelas outras pessoas dentro do trânsito. Então, lá todos os carros têm que ter pelo menos um seguro contra terceiros, e no caso do Uber tem que ter um seguro não só contra terceiros dos carros, mas que também cubra qualquer coisa que aconteça com o cliente no caso de um acidente. Então, na hora de contratar o seguro, tem que falar que você vai fazer um trabalho de Uber, eles vão ter lá o seguro correto para te indicar, né? E a outra diferença, a última, graças a Deus, é que em relação ao pagamento, no TFN, você recebe um olerite, que lá se chama payslip. E no ABN, você emite uma nota fiscal para a pessoa que você está prestando serviço, né? Que se chama invoice. A nota fiscal se chama invoice. E, então, é assim que você tira o ABN. É bem comum se trabalhar desse jeito na Austrália. Você não está, assim, totalmente descoberto, você tem vários direitos trabalhando como ABN, e é um modo que muita gente encontra para se manter e para ganhar dinheiro enquanto está lá.
E muita gente, às vezes, tem o seu trabalho registrado com o TFN e nas horas vagas faz um trabalho de ABN. Nada impede que a pessoa faça esse tipo de coisa, tá? Pode, por exemplo, ter um trabalho, às vezes você não conseguir um trabalho de 8 horas, ou se você for com, aliás, visto de estudante não, porque daí tem limite de trabalho. Mas se você estiver, por exemplo, com visto de estudante, mas dentro das suas férias, você pode trabalhar quantas horas quiser. Você só tem o limite de trabalho enquanto você está em aula. E existem uns períodos de férias enquanto a gente está lá na Austrália. Você não chega, começa a estudar e estuda até o último dia antes de você voltar para casa. Então, nesses períodos de férias, você pode trabalhar horas limitadas. Aí você pode trabalhar para o seu trabalho fixo, que muitas vezes você tem ali, que tem o limite das horas que o governo te dá, porque, né, eles normalmente querem seguir a lei. Então, por exemplo, eu quando trabalhava no hospital, eu trabalhava 40 horas fortnight, porque era o limite que o governo me dava de direito. Quando eu entrava de férias, eu já avisava minha supervisora, olha, a partir de tal dia eu posso trabalhar mais horas. Então, aí ela me dava mais horas. Mas, digamos que você esteja num trabalho onde não vão te dar mais horas, é só aquilo mesmo, você pode ter um ABN e nas horas que você não está indo na escola e tal, fazer um outro trabalho de entregador de Uber, ou uma limpeza, um trabalho de babá, sei lá, qualquer outro trabalho, né? Que você esteja apto a fazer, que você conheça, você pode usar o seu ABN e daí na hora de fazer a declaração de imposto de renda, vai ser combinado ali tanto aquilo que você recebeu da empresa quanto o que você tem que declarar do seu trabalho de ABN, tá bom? Seu trabalho aí como autônomo, né? Então é isso. E obrigada por assistir, se você ficou até aqui, espero que essas informações tenham sido úteis e a gente se encontra na próxima, bye bye.